Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que acompanham aqui mais um episódio do Nos Corredores do Varejo. Hoje, para nós, é um dia especial. A gente está recebendo aqui um convidado que há tempos a gente queria bater um papo e finalmente deu certo. Caio Camargo, que é apresentador do Varejo Cast, tem mais de 25 anos de experiência no mercado de tecnologia, de varejo, já passou por empresas como C&C de Ciclo, Virtual Gate, Gouveia Ecosystem, Lynx, entre outras. Ele é arquiteto, tem MBA em Marketing pela FGV e é autor de um livro de muito sucesso, que é o Arroz, Feijão e Varejo. Caio, prazerzaço bater esse papo com você, tenho certeza que vai ter muita coisa legal pra gente conversar hoje. Ué, o prazer é tudo meu, Fábio. Só que você sobe muito a régua quando você fala que estavam esperando muito tempo pra gente conversar e tudo mais. Eu espero entregar esse conteúdo que você está esperando, mas é um prazer estar com vocês aqui. Vamos juntos aqui nessa jornada pelo varejo. Obrigado. Legal, mas é verdade mesmo. A gente sempre conversou. A gente tem que trazer o Caio, tem que bater um papo com ele. A gente acompanha todo o seu trabalho e sabemos que o varejo acompanha muito de perto o que você escreve, o que você fala. Então, para nós é um prazer. E aí vejo aqui na descrição da sua carreira, né, que você é arquiteto. Então Exato, cara. já é uma coisa legal, porque não é alguém de marketing, não é alguém de administração. Deixa eu começar Cara, por aí, vai. Como que um arquiteto foi cair nesse mercado de varejo? essa é uma conversa interessante, porque uma das coisas que eu mais prego hoje, falando de inovação no varejo, é sobre resiliência, a importância da resiliência nas empresas. E eu falo, olha, eu posso falar isso pela minha carreira, eu fui extremamente resiliente na minha carreira durante todo esse tempo, né? Na verdade, eu comecei, cara, antes de arquitetura, né? Antes de começar a estagiar em arquitetura e tal, eu fui pipoqueiro com meu pai, cara. Meu pai tinha umas máquinas de pipoca digitais, tudo mais eletrônicas. Eu comecei até fazendo pipoca lá atrás, ajudando meu pai com essas máquinas auto. Ó, a gente tá falando isso de final da década de 90. Meu pai tinha máquinas autônomas de pipoca, que você botava a fichinha e saía a pipoca pronta e tal. E eu ajudava ele lá com as máquinas, às vezes orientando venda. Tem história para contar pra caramba dessa história. Mas acabei começando opção de carreira. Quando adolescente eu gostava muito de desenhar, gosto de desenhar até hoje e tal, mas acabei não desenvolvendo tanta história, acabei escolhendo arquitetura como profissão por conta do traço do desenho, né? Entrei nesse mercado de arquitetura e foi minha porta de entrada para o varejo. Minha mãe se aposentou com mais de 50, acho que 52 anos de carreira de chão de loja, cara. Se aposentou há alguns Nossa. anos e acabou voltando já de novo ao trabalho, porque não conseguiu. É workaholic total. Puxei essa parte do DNA dela muito forte, que me inspirou, minha grande inspiração para estar no mundo do varejo foi sempre minha mãe, já falei isso outras vezes, outras ocasiões, até no livro está escrito isso, né? Me inspirei nela. Eu realmente não gostava de varejo, eu resolvi ir para arquitetura porque eu não aguentava esse papo de varejo em casa, de venda, de final de mês, de vendedor, de loja. Achava aquilo um verdadeiro chato pra caramba. Vamos falar assim, não vou usar a palavra ofensiva, mas era chato. Porque eu era aquele cara que a mãe estava trabalhando no domingo, trabalhando no feriado, estava trabalhando no Dia das Mães, né? Então, assim, era complicado, o varejo tinha meio como antagonista. Mas, fazendo faculdade de arquitetura, calhou de ter um estágio num escritório de comunicação visual que prestava serviços ao varejo. E aí, varejo, cara, depois que você entra, você não sai mais. Uhum. Porque se Verdade. você começar a tomar gosto pela coisa, você não consegue mais tirar o pé do ritmo, da dinâmica, das pessoas, das conversas, da estratégia. E eu me apaixonei por esse mundo. Trabalhei em arquitetura aí ao longo aí até 2010, 2011. Nessa época eu já estava numa função muito mais comercial, vendendo projetos de arquitetura, tá? Em algumas empresas que eu passei em agência de publicidade, aí fui para trabalhar numa agência de branding, que é o GAD e tal, fantástico pessoal. Estava numa área muito mais comercial, preferi essa área comercial pela dinâmica, comecei a me apaixonar por venda também nessa história toda, tá? Uhum. E aí calhou de uma grande amiga minha de infância assumir como líder de uma empresa que é a Virtual Gate, que é a Heloísa, tá lá até hoje, e ela falou, cara, eu preciso de alguém que conheça varejo. O empreendedor até pode, mas eu preciso de alguém que respire. Naquela época, eu já tinha lançado um blog que era o Falando de Varejo, eu já começava a escrever para alguns canais e tudo mais. Eu falei, cara, na vida, o que eu aprendi, né? Hoje eu falo mais tranquilo sobre isso, mas naquela época eu falava, olha, o máximo que pode acontecer é dar errado, né? Assim, então eu resolvi dar um passo para frente, fui atrás de tecnologia, né? Numa empresa de tecnologia, fazer contagem de fluxo de clientes e fui aprender, cara. E foi uma delícia. Eu fiquei 7 anos lá. Depois de lá, na época de startups explodindo, acabei me juntando à Gouveia, tentando montar a área de startups deles.
Fui anjo investidor nessa época também, de 7 empresas aí no total, tive bons êxitos nessa história, né? Um deles foi o Repassa, que foi um caso de sucesso, case de sucesso vendido para a Renner, né? A Tracto também, acabei saindo da Tracto. A Tracto permanece ainda como startup, não foi vendida, mas eu fiz meu exit numa rodada deles de negócios. E fui avançando, cara. E fui da Lynx durante 2 anos também, como diretor de hunting, porque é essa área que eu gosto, de abrir mato, de conhecer gente, de fazer network, né? E no ano passado resolvi mudar de área 100%, era uma coisa que eu fazia sempre em paralelo, a mídia, né, tá? Esse papo de palestra, evento, mídia, e resolvi testar, apostar 100% do meu esforço, do foco nisso, e graças a Deus tem sido um caminho de sucesso, né? Hoje a gente tem um podcast que é o mais ouvido um dos mais ouvidos de negócio do país, hoje é o principal de varejo do país, né, figurando aí em top 100 do Spotify, estamos crescendo rapidamente no YouTube, bons patrocinadores, né? E assim, tá indo bem. É um caminho, uma jornada bacana. O podcast já existia, é importante dizer, do Fred Alecrim, né, meu parceiro. Já existia já há mais de 6 anos, ou seja, não foi criada uma ideia de uma hora para outra, né? Quando entrei, a gente já estava com quase 200 episódios. Hoje a gente já tem 451 anos, cara. Mas a gente mudou a forma de fazer. E essa é uma estrada longa. Para você contar o detalhe, a gente fica 1 ano contando a história inteira aqui, cara. Bastante coisa. Que legal. Entrando, tem um conceito que você fala que eu acho assim, uma coisa bem interessante, e por isso que eu puxei essa pergunta da arquitetura no começo, né? Que você fala um pouco sobre a transição do posicionamento de marcas, que elas têm que ser arquitetas de comunidade e não representantes de um estilo de vida. Né? Exato. Cara, eu quero entender melhor esse conceito, porque olhando assim já me parece uma coisa muito legal. Pois é, Fabi, essa é uma pergunta bem interessante, cara. Eu acho que a gente está vivendo um contexto de evolução, né? O mercado é dinâmico e tudo mais, conforme a gente vem falando. E esse contexto de comunidade ele tem sido muito utilizado pelas empresas para engajar os consumidores muito mais do que apenas no momento da venda, né? Então, as empresas estão criando comunidades, sei lá, uma loja de corrida que quer se juntar com as pessoas para organizar corridas e tudo mais, não só para, tem desconto na loja, né? E eu acho que a gente começa a mudar a escola do branding tradicional, onde foram criadas as marcas campeãs de negócio, elas sempre imaginaram as marcas a partir de uma persona, né? E a persona, ela é singular. Olha, o nosso cliente é um homem ou barra mulher que tem esta faixa etária, que tem estes hábitos, né? E cria o tal do lifestyle, né? Daquela pessoa. E eu acho que a gente está saindo dessa história do lifestyle e a gente está buscando mais um senso de comunidade. E aí eu acho que as marcas estão começando, talvez, ou deveriam começar a se definir por qual é a comunidade ideal para essa criação. Quem é o meu cliente, né? Então, assim, se eu tenho uma loja, um magazine, olhando a família, eu vou olhar não uma persona, mas vou olhar a família, a comunidade dessa família, como essa família se relaciona com outras famílias e como eu posso ser um agente de transformação como marca em meio a esse campo social. Eu acho que esse é um fator diferente que não está escrito na pedra ainda nessa história, tá? São elucubrações, pensamentos altos aqui, mas eu vejo que a gente cada vez menos está segmentado em uma única pessoa, né? Até porque a gente acaba criando ilusões. O TikTok é só para uma molecada. Mais de 60% do público do TikTok hoje já é adulto, não é mais um negócio da molecada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os estereótipos que a gente cria nessa história. Então esse senso de comunidade, eu acho que ele extrapola uma coisa de criar um grupo no WhatsApp, ou criar um negócio de envio de mensagem, uma reunião de vez em quando. As marcas se basearem na comunidade que elas estão inseridas. O que eu, como marca, posso criar para essa comunidade? Isso é legal porque vão além dos valores de relacionamento de venda, pode ter os valores sociais, né, dentro do ESG, de como é que eu auxilio aquela comunidade a crescer junto comigo, né? Isso falando de empresas pequenas que ainda não têm uma atuação nacional, mas tem uma situação regional, faz todo sentido, cara. Então, acho que assim, né, uma marca de moda que atua em 3 ou 4 cidades interessantes, nos rincões do país ali, cara, ela pode olhar a comunidade e falar como é que eu vou me inserir nessa comunidade e fazer essa comunidade prosperar junto comigo, e aí eles vão comprar comigo porque gostam do que eu faço pela comunidade. Isso cria um senso diferente, né? Isso pode ser um caminho para muita empresa e, assim, é alguma coisa totalmente nova ainda, que pouco a gente tem discutido. Sabe o que eu achei, desculpa, Fábio, o que eu achei interessante desse seu conceito é que, pelo menos para mim, quando eu li o que você escreveu, me chamou a atenção que é uma via de mão dupla, né? Quando a gente fala de comunidade, tem troca, não é unidirecional.
e me parece que coloca a marca muito mais no mesmo lugar que os consumidores e numa posição de ouvinte também, de se relacionar e não só de mandar conteúdo, vender conteúdo. Não é unidirecional essa relação, né? Exato, eu não acho que, assim, não vejo um jeito de uma marca prosperar se não escutar mais do que querer apenas falar para o cliente. A gente vê as marcas querendo criar comunidades para ficar disparando mensagem, né? Ou seja, sempre jogando para fora, mas escuta muito pouco, né? Escuta muito pouco do consumidor. A gente falou, e a gente fala, e outros palestrantes falam, outros especialistas falam, né? O melhor jeito de você vender hoje é você escutar o cliente. Né? O melhor consultor, o melhor conselheiro que você pode ter numa empresa hoje é ter o próprio cliente. Ele vai falar para você onde você está errando, onde você está acertando, o que você tem que mudar. Né? Então, às vezes, não preciso trazer alguém de fora para falar isso para mim, eu preciso escutar o cliente da maneira certa. E eu acho que você criar caminhos para você criar essas comunidades, né? Elas vão criar este momento interessante e vão usar as empresas a faturar mais também, prosperar mais em cima disso. Rapaz, a gente tava agora de manhã dando uma olhada no material que a Juliana, minha sócia, ela vai, a gente está gravando hoje, dia 2, amanhã ela vai dar uma aula na Universidade Abrace e vai falar sobre essa história de relacionamento com o consumidor. As pessoas vão ouvir isso daqui, depois eu posso dar spoiler da aula dela. E a gente estava batendo muito nessa história do ouvir o consumidor, né? E do como ouvir. Que você pode abrir canais informais às vezes, né? É o bater perna dentro da loja para ver o que o consumidor está fazendo, como ele está fazendo, tentar entender ali as dificuldades que ele tem e disso começar a criar uma base de desenvolvimento. Às vezes dá a impressão que as empresas perderam um pouco disso, né? Bom, quantas empresas proíbem, por exemplo, o seu funcionário de ir num concorrente? Não, você não pode ir ao concorrente. Você não pode comprar num concorrente. Não, pelo contrário, vai, compra. Entende o que o cara faz de bem, faz bem feito, e o que ele faz de mal feito, para que você possa trazer de novidade para cá, né? Então, eu gostei dessa ideia, essa construção, e essa construção vir dos dois lados, né? Eu estar aberto para ouvir o cliente, eu sugerir coisas para ele e poder construir o que é novo ali no meu mundinho, não necessariamente uma coisa muito grande. E é importante o que você falou dessa abertura do vendedor, do funcionário, né? Visitar a concorrência, bater concorrência, desde que ele esteja sabendo por que ele está fazendo aquilo, o que ele está buscando naquela história. Porque também a visita simplesmente por estar lá visitando sem muito foco, só é gastar sola fingindo que as coisas estão acontecendo. Tem uma coisa que eu gosto de cravar, isso funciona muito mais essa frase para empresa grande, né? O sentido literal dela, tal, mas qualquer empresa pequena faz sentido também, que eu falo que inovação não sobe escada, né? Então, quando a gente fala de inovar, de estar olhando tal, tem que partir da máxima liderança da empresa. Se a máxima liderança, o dono do negócio, quem manda o negócio, não está disposto a trocar tudo se for necessário para fazer o que tem que ser feito, esse é o maior problema que a gente tem na inovação, tá? Pô, eu faço isso há 40 anos, cara. Né? Eu não sei se eu preciso trocar, mudar o que eu faço. Meu consumidor não muda. Tá mudando sim, cara. Então, o consumidor chega na tua porta de Uber, escutando o Spotify no fone de ouvido, chega na casa dele, escuta o YouTube, tá assistindo TikTok, tá vendo o review do teu concorrente, ou seja, tá mudando, cara, na tua frente, porque o mundo tá flat por conta da digitalização, da tecnologia. E se algumas coisas não chegaram nos rincões do país, a digitalização sim. O celular sim, o sinal de celular sim. Então a gente já tem caminhos de comunicação acontecendo. Então, eu costumo brincar que o maior concorrente de uma lojinha de bairro hoje, no mundo, é um marketplace na China. Então, assim, você pode ter uma cidadezinha pequena, tal, tem a lojinha de roupa lá no interior, lá no meio da pracinha da cidade, lá do Coreto, assim, sabe? Duas vendedoras lá. Por que elas estão deixando de vender? Porque a molecada tá olhando as roupas velhas, tá vendo o que tá sendo comprado lá fora, tá vendo o que os celebridades usam, e estão apertando um botão no celular e mandando vir, demorando 6 meses para chegar da China. Então, assim, esse é um sério concorrente que muito varejo pequeno ou regional não tinha antes, cara. É um fato. Mas a digitalização tá para todo mundo nessa história. Então, isso apressa uma necessidade de você escutar mais. E aí, o dono do negócio, ele é o cara que mais impede a empresa de prosperar ou inovar. Porque às vezes você tem bons vendedores, hoje a gente é gostado de falar, chefe, queria tentar um negócio assim. A primeira coisa que o cara fala é, acho que não vai dar certo. E o acho já veta. O acho não é uma hipótese que você pode ter 50% de certo ou 50% de errado. O acho é 100% de errado. De errado. Entendeu? Então, assim, ele mata o negócio antes da ideia acontecer. E eu falo, inovação nunca foi sobre futuro. Inovação é sobre você caminhar com uma empresa no ritmo do presente, cara.
Porque uma empresa que tem cultura de inovação, ela não fica dando pulo para o futuro, criando a loja do futuro toda hora. Ela está o tempo todo se adaptando ao negócio. Brincadeiras à parte, eu falo. Vocês querem ver um retrato disso, retratos que isso acontece no dia a dia. Se você perguntar para a gente aqui, ou para qualquer um da audiência, o que é a Amazon, eles vão começar com aquela história. A Amazon é o cara, o Jeff Bezos, tinha loja de livro, criou, virou marketplace, hoje domina o mundo e tal. Perguntar para uma criança o que é a Amazon, ela fala assim, é a Alexa. Isso mostra como a gente está... As empresas elas vão sofisticando rápido à nossa frente. Por exemplo, se for nas capitais, se estiver escutando a gente nas capitais, às vezes não funciona muito fora de capital. Mas qualquer McDonald's hoje saiu de 10 caixas para 10 totem em um caixa. Né? Então, assim, as coisas vão acontecendo no tempo presente, na medida do presente, porque as empresas vão se adaptando no tempo presente. Então, assim, uma empresa que não tem cultura de inovação é aquela empresa que fala assim, a cada 2 anos eu treino meus funcionários. Cara, isso é errado. Porque depois de 2 anos muita coisa muda. Até o profissional já deu turnover, todo mais mundo no Brasil. É loucura, é loucura. E a gente escuta isso na prática, cara. O nível de gestão hoje do varejista brasileiro é muito ruim, cara. É muito ruim. Tanto que eu pergunto às vezes, falar, quem aqui sabe qual é o ticket médio da tua loja? Metade levanta, cara. E a outra metade, se eu perguntar, e eu já perguntei algumas vezes, já tive esse tipo de resposta, falar, é entre 100 e 120, por exemplo. Assim, olha, 2 coisas que eu tenho que te ensinar. Primeiro que ticket médio não é algo, não tem um range, não é algo entre alguma coisa e outra coisa. É o número exato com 2 casas decimal. Isso que é uma média. Ou você não sabe, entendeu? Ou você sabe ou você não sabe. Esse número é exato, é um número exato. E a segunda é que quando você acha, provavelmente você está achando errado. Você não sabe esse número. E normalmente esse número é muito menor do que você acha que ele está imaginando. Então, assim, isso é um risco para a gestão do negócio gigantesco. Então, o varejo brasileiro ainda peca nas coisas básicas ainda que tem que ser feito, cara. O tal do arroz e feijão que a gente briga tanto, desde o ano passado, tem que fazer o básico, arroz e feijão, todo mundo falando a mesma coisa, legal. Mas tá longe ainda dessa história. A gente está bem longe, distante na maioria dos negócios. Para a maioria do varejista brasileiro hoje, isso dói. Quando eu falo para eles, assim, ó, gente, não é assim, não estou vendendo, o que eu faço? Dá desconto. Faz oferta, faz campanha. Nem sempre, cara. É um ajuste de IPA, é um ajuste de ticket médio, alguma coisa, às vezes. Pega um supermercadista, por exemplo. Se você é o único supermercado daquela vila, entendeu? Eu tô brincando assim, você literal, você tentar enxugar. Cara, se começar a printar uma crise que as pessoas ganham menos, provavelmente o teu número de cupons vai ser o mesmo, porque aquelas pessoas precisam semanalmente comprar com você. Elas não vão deixar de comprar, mas elas vão trocar as marcas, elas vão começar a ter tickets médios menores. Então não adianta você achar que, porque lá no final do dia o faturamento está menor, você tem que dar desconto. Não é a resposta. A resposta não é desconto, a resposta é o que eu vou fazer, que produto eu vou trazer, que categoria que eu vou brigar para trazer esse cara para a categoria que ele comprava antes. Como que eu vou atender melhor aquele consumidor para que ele gaste mais comigo? Né? Exato. Ou no mínimo gaste mesmo. Fica essa visão complexa de que varejo é faturamento e desconto, faturamento e desconto. Tá? Não é. Varejo dá para fazer essa conta de faturamento, você tem N indicadores que compõem o faturamento, que não é somente a venda, entendeu? Nessa história toda. Cara, e aí a gente começa a... Tô pensando aqui nos exemplos que você foi dando, e era uma coisa que eu estava vendo nesse material que a Juliana vai apresentar amanhã também, e as coisas meio que casaram, né? Você falou, a gente tem que pensar que o cara que está indo pro shopping hoje, para a loja, ele pegou um Uber, ele estava ouvindo o Spotify no fone de ouvido dele, ele volta para casa e vai ligar lá na Netflix para assistir alguma coisa. A gente está cada vez mais caminhando para coisas sozinhas, coisas solitárias, né? É um fato. O consumidor como que eu vou falar assim? Vai, se a gente pegar... Ele está se isolando, ele tem uma experiência isolada nessa história toda. Isso. Então, a rede social, eu tô com 1000 pessoas ao mesmo tempo, mas automaticamente eu tô sozinho aqui, na frente do meu celular, na frente do meu computador. Você está almoçando sozinho, você tem 10 mil pessoas te seguindo, mas você está almoçando sozinho porque ninguém para trocar um prato com você naquele dia. Isso aí. E, ao mesmo tempo, a gente fala que os shoppings, por exemplo, tem que ser cada vez mais espaços de convivência. Sim. Eles deixam de ser espaços de venda exclusivamente para ser cada vez mais espaços de convivência. Aí vem a minha provocação. Caramba, a gente está falando que o shopping tem que se transformar num espaço de convivência
para uma sociedade que cada vez mais está se isolando. Mas as respostas estão Como essas coisas exatamente juntam? nessa história, Fábio. Tá, exatamente como você está colocando. Tem duas questões dos shoppings serem um espaço de convivência. Na verdade, eu brinco, uma vez eu brinquei isso, até o Luiz Alberto Marinho, que é um grande especialista de shopping center, a gente conversou bem antes de entrar na Gouveia nessa história, que eu falei assim, o shopping center morreu. Mas não falei que o shopping center morreu no sentido que o empreendimento, o prédio do shopping morreu. É que a palavra shopping center, ela significa centro de compras. Sim. Eu acho que os shoppings, por uma questão de sobrevivência do modelo de negócio, tendem a ser menos um centro de compras e mais um centro de serviços, como estão se tornando hoje cada vez mais, ou um centro de convivência, né? Um centro diário para as pessoas se encontrarem, se relacionarem, usar os serviços, né? Ter o seu dia a dia ali naquele entorno. Então, assim, não é uma mera questão de sociedade neste caso. O shopping tem uma questão de as pessoas não precisam hoje ir até um shopping center para encontrar várias marcas. O marketplace mata essa história, né? Os canais digitais matam essa história. E até as opções de muita marca hoje não investir mais tanto em shopping por custos e acabar indo para outras praças, rua e tudo mais. Não vou justificar as expansões, os negócios, porque tem muita gente interessada em crescer no shopping sempre, nessa história toda. Tá? Mas o grande fator é que é um modelo de sobrevivência que os shoppings vão ter que adotar, porque aquele shopping exclusivo com loja tende a ficar cada vez mais complexo o negócio deles. A pessoa só vem aqui para comprar. Vai ter corretor vazio o tempo todo. Né? Então, assim, tem que mudar um pouco isso para trazer um novo espírito nessa história toda. Tá? E o segundo motivo, eu acho que as pessoas, elas estão resgatando por estarem muito tempo isoladas, elas querem momentos que elas possam escutar pessoas, ver pessoas, conviver com pessoas. Elas estão buscando isso nos momentos que elas estão. Porque trabalhar no híbrido, no remoto, por exemplo, confortável. A pessoa está trabalhando de pijama na casa dela, no computador lá, com o gato no colo, tal, tanto faz. Né? Só que, cara, se a pessoa ficar só nisso, ela pira. Ela fica maluca. Então, eventualmente, ela precisa ir pra rua, ver gente, num barzinho, tal. No shopping, o shopping acaba sendo uma válvula de escape, porque ela encontra pessoas, escuta ruído de gente falando. Isso é bom, né? É saúde mental, faz parte da higiene mental que a gente tem na história toda. E é legal esse papo, porque você vê, por exemplo, as livrarias que no passado, né, tiveram um caminho totalmente ruim por conta do próprio crescimento digital, da Amazon, como tudo na história. Uma Barnes Nobles, por exemplo, que era alguém que estava praticamente enterrado nos Estados Unidos, hoje está ressurgindo muito rápido com essa pegada de ser um centro de convivência das pessoas. As pessoas vão lá para comprar o livro e para ler no meio de pessoas que amam livros, cara. Então você começa a criar este senso de comunidade que a gente está falando, também dando um local para essas pessoas se encontrarem, né? Um local para essas pessoas conviverem os suas paixões, seus amores, tal, pela leitura ou pelo produto que você esteja vendendo, né? Pode ser produto de corrida, coisa de comida, né? Tipo, loja de produto saudável, e aí vai. Os exemplos podem ser uma série deles, mas eu vejo no shopping exatamente o que você falou, mas eu só coloco que além de uma questão social, também de uma questão de mudança de modelo de negócio do próprio com certeza. center hoje. Com certeza. E você olhando para o mercado de shopping brasileiro, você acha que eles estão conseguindo estão conseguindo essa mudança? Estão conseguindo atingir esse novo ponto? Ou ainda a cabeça ainda está muito comercial, ainda está muito venda? Eu acho que estão conseguindo. Existem bons cases, existem, né, os cases que não são bons, eles acabam não sendo nem notados nessa história toda. Eles são simplesmente um centro de compras, uma galeria comercial, por exemplo. Mas assim, eu acho que principalmente esse crescimento de franquia da parte de estética, de saúde, ajudou a segmentar nessa história. Uma mudança de postura com os shoppings trazendo sempre eventos pontuais ou temporais, né? Dão sucesso de público, né? Você pega em São Paulo agora no Vila Olímpia, tá tendo uma exposição da Hello Kitty de 50 anos, né, cara? Puxa, lotou lá, tem fila, gente brigando para entrar, teve exposição do Picasso, do Monet, teatro, cinema. Então, ele vem trazendo essas questões ali e tal. E a própria questão de saúde e estética, como eu falei, a chance de você ter um consumidor fiel quase toda semana e no teu shopping mandatório, para fazer cabelo, para fazer unha, para fazer botox ou qualquer outra coisa que seja nesse sentido. Então você acaba trazendo esse público também do serviço, né? Entre outros, laboratórios entrando no shopping, né? Que é uma coisa de 10 anos ali que a gente tem com movimentação, mas faz com que tem mais pessoas circulando, coworking, trazendo as pessoas como coworking. Então, são maneiras de você trazer isso, de alguma forma,
esse senso de uso maior do que o shopping apenas do que um lugar para comprar. Para mim, pessoalmente falando, é uma válvula de escape, que eu já usei muita época para escapar de trânsito. Falar, cara, não tô afim de ficar 2 horas no trânsito, eu prefiro passar 2 horas no shopping e depois ir para casa sem trânsito do que ficar 2 horas parado na rua, né? Então, uso muito de válvula de escape. E um cara de varejo que gosta de trabalhar com varejo que nem eu, para mim é a minha biblioteca. Eu sempre vou lá lendo as lojas, players e tudo mais. Agora, há uma falha absurda de muitos varejistas, principalmente esses shoppings que ainda concentram marcas que não são franquias ou não tem tantas unidades, que são lojas que ofertam mais do mesmo. Né? E aí, mais do mesmo, cara, é complexo você ter saúde de negócios, ter uma rotatividade alta de loja. Então, assim, puxa, você vai eu tô aqui no meio do centro de uma cidade pequena, mas é um polo regional, né? Só que você olha o centro da cidade, um monte de coisa que as pessoas saem daqui do estado da Bahia para comprar lá no Brás, em São Paulo, ou seja, um monte de coisa falsificada, ou sem cara, ou sem nenhum tipo de valor interessante, a não ser preço. Milhares de lojas de capinha de celular, tudo de qualquer jeito. Então, assim, o consumidor começa a fugir desses modelos, uma vez que a conveniência de comprar algo melhor e às vezes mais barato, ele consegue comprar pelo digital. Então, assim, se for uma questão só de preço e não de experiência, cara, eu vou acabar comprando no digital. Então, eu preciso que as lojas resgatem este modelo de experiência, as pessoas sintam-se convidadas aí na loja, mesmo uma loja que venda qualquer coisa mais, uma moda, né? A loja tem que ser bacana, tem que ser agradável, tem que gostar de ir lá, de passear, tem que ser um passeio gostoso com a família. Eu brinco que tem o fator popô, né? Popô de bumbum mesmo nessa história. Cara, se não tem um motivo para levantar a cadeira do bumbum do sofá para ir até tua loja, eu vou comprar no digital, cara, entendeu? Por exemplo, Lego, brinquedo, Lego, certo? Lego você compra em qualquer lugar. Lego, eu posso catar o celular agora no Mercado Livre, na Magalu, na Amazon e tal, eu compro Lego pro meu filho. Agora, se eu viro pro meu filho, filho, vamos passar a tarde na loja da Lego hoje? É outra história. Então tem essa questão da experiência, da importância. Então a gente tem que criar essas experiências para trazer as pessoas, né, de volta pro shopping também. Eu acho que isso que falta na maioria dos varejistas. Ainda há uma crença, principalmente no franchise. O cara vai lá e compra uma franquia. Ele compra a franquia e fala assim, eu não preciso fazer nada, a franquia se vende sozinha. E aí ele bota a franquia no shopping, porque eu não preciso nem fazer nada para trazer pessoas, que a responsabilidade de trazer as pessoas é do shopping, a responsabilidade de vender da franquia, eu só paguei. E isso é um dos erros crassos que acontece no mundo do franchising e nesse relacionamento entre marcas e shoppings o tempo todo, né? Então não existe mais uma responsabilidade do shopping em trazer tráfego. O varejista hoje tem que ir lá catar o WhatsApp, acionar o cliente, usar CRM, usar métodos para trazer e conectar com esse cara, né? Assim como as marcas têm que blindar esse franqueado que acha que não precisa fazer nada, que a franquia vai vender sozinha, que a franquia não vai vender sozinha nessa história toda. Ele vai precisar tracionar essa franquia. Não importa se é uma Cacau Show que tem mais de 2.000 lojas no país, ou sei lá, uma americana. Não importa a marca que eu pegue que tem milhares de lojas, eu não vou conseguir tracionar só pela bandeira. É muito difícil hoje, ou não se sustenta no médio prazo, isso é um fato. Caio, estava dando uma olhada em alguns dados do Censo 22 que saíram agora, e um que me chamou muita atenção, eu não vou lembrar agora o número exato de cabeça, mas é um salto grande que deu, isso é uma coisa que a gente vem acompanhando, que é um índice que eles fazem, que é o índice de envelhecimento da população. Né? Sim. E a gente sabe que em pouco tempo a gente vai ter o censo mostrando crescimento negativo de população, porque cada vez menos nasce gente no Brasil, e esse índice de envelhecimento mostra para esse mesmo caminho, está acelerando o envelhecimento da população. E aí minha pergunta vai em dois caminhos, queria ver o seu ponto de vista sobre isso. Primeiro, a gente está numa sociedade cada vez mais digital. Ao mesmo tempo, eu tenho uma sociedade envelhecendo cada vez mais. Né? E, óbvio que eu vou aqui, não quero estereotipar de forma alguma, mas a gente sabe que as pessoas, quanto mais velhos, mais dificuldade têm para se adaptar a novas tecnologias. Eu me comparo com meu filho de 12 anos. O que ele já sabe fazer em tecnologia, eu tenho que olhar, eu tenho que parar. Peraí, deixa eu parar para entender o que é esse treco aqui, porque tem coisas que para ele é automático e para mim já não são mais. Né? Então a gente tem essa... A gente vem numa geração transitória ainda, que a gente veio do analógico para o digital.
Exatamente. Então a gente está nessa transição, né? Só que eu tenho um volume de pessoas dessa transição que é enorme e que estão envelhecendo, né? O varejo está preparado também para atuar nesse mercado, que é cada vez mais tecnológico, mas que, por outro lado, vai ter, pelo menos no período de transição, muita gente cada vez mais velha chegando ou tendo mais tempo para gastar dinheiro? É uma boa reflexão, só que ela tem várias linhas ali que a gente tem que separar elas, né? Uhum. Primeiro, o envelhecimento da população, né? Eu acho que até por conta de todos ainda os efeitos de pandemia, embora não importa, já se passou 4 anos dessa conversa aqui, 4 anos dessa conversa, começa 4 anos, mas final aí 2, 3 anos nessa história toda, mas a gente teve um efeito que as pessoas entraram, muitos analfabetos digitais, sejam idosos ou sejam pessoas que não tinham acesso à tecnologia por alguma forma, e a gente saiu muito mais digitalizado. Isso é um fato. Então hoje você pega qualquer avô, faz uma chamada de vídeo com o netinho, coisa que há 5 anos atrás era impensável. Impensável. Né? Difícil. Né? Pedir comida pelo aplicativo, usar o Pix, que hoje está tão difundido no país. Então, são coisas que a gente acabou digitalizando. Eu acredito que a barreira da digitalização básica nessa história toda, eu acho que ela está, de fato, superada. Os velhinhos que realmente não usavam o digital, não usam. Eu acho que a gente, em 10 anos ou 5 anos, a gente vai ter cada vez menos dessa história. Agora, essa questão de a idade no país, ela mudou muito. Tanto que a gente fala muito forte hoje no mercado que chama Silver Market, né, que é o mercado prateado aqui, que de fato são as pessoas que envelheceram com mais qualidade de vida. Tá? Tanto por movimentos sociais que tornou elas assim um pouco mais livres, no sentido de, cara, não preciso casar e ter filho, vou seguir minha vida, hoje eu posso ser sozinho a vida inteira se eu quiser e tudo bem, né? Ou pessoas que se divorciam cedo e falam, vou seguir sozinho a vida inteira, né? Então você tem pessoas que entraram aí na faixa dos 60, 70 anos com muita saúde, com muita vitalidade e com grana. Isso. Entendeu? Com carreiras de sucesso. Então isso muda essa visão que o velhinho é o aposentado que não tem mais valor para a sociedade e tal. E pessoas, inclusive, altamente produtivas, né? Perdemos recentemente aqui no Brasil o Abílio Diniz, que é um dos caras mais produtivos que todos nós juntos aqui. Essa história, né? Assim, é um colosso. Né? Sempre foi. Né? E permanece até esses últimos dias sendo um colosso, que ele sempre foi produtivo. Até. Então a gente muda esse conceito do que de fato é a velhice, como eu encaro a velhice nessa história. Então mudou muito nos últimos 20 anos ali, a gente pode pegar um arco maior aqui de conversa e tal. Então eu acho que isso muda e sim, o mercado está mais atento a eles. Está atendendo bem? Acho que não. Acho que ainda bota muito num balaio mais geral nessa história, mas a gente vê cada vez mais o mercado buscando conversar com esse consumidor e entendendo. Então, o mercado de bem-estar, por exemplo, né, esse é o mercado que mais cresce em função do silver market. A gente que faz yoga, exercício, eles estão de olho, as academias, né? Meus pais estão na linha dos 70, aí na média dos dois, eles fazem academia. Ou seja, eles estão dentro dessa linha do silver market que a gente está falando aqui nessa história. Então, assim, estão lá. Então, isso vai mudando com o tempo. Agora, a gente tem essa questão do digital, ela vai apertar um pouco, mas a gente tem que entender primeiro o que vai ser essa digitalização no país. Tem muita coisa, cara, que eu acho que assim, eu sempre prego que tecnologia. Primeiro, quando é que o varejo tem que olhar para a tecnologia? Tá? Antes da tecnologia, eu preciso ter um problema. Eu tenho um problema que eu não consigo administrar no meu negócio hoje. Cara, preciso vender mais e não sei como. Preciso reduzir custo e não sei como. Preciso diminuir minha fila. Preciso melhorar minha gestão de estoque. Então, o cara tem um problema que ele não consegue resolver. Ele precisa antes ter um problema. Cara, tem um problema. Qual é o primeiro passo? Eu consigo ter gente para resolver esse problema para mim? Consultoria ou gente contratada direto? Não consigo. Se eu não conseguir pessoas por N motivos que eu não consegui pessoas, existem processos que eu posso tentar usar para tentar melhorar essa coisa. Ou começar pelo processo e pelas pessoas. Se pessoas e processos não resolvem, aí sim eu vou atrás de tecnologia. Algo que escala este problema para outra questão. Então, eu falo até, se a tecnologia não é para aumentar a venda, para reduzir custo ou para melhorar o processo, o nome que eu dou para isso é pirotecnologia. Coisa que pisca, que pula e que não vai gastar dinheiro do cara, não vai adiantar para nada. Botei um monte de tablet e totem na loja. Você vendeu mais? Não. E o custo aumentou. Então é pirotecnologia, meu amigo. Você não adiantou nada. Você não resolveu a vida do teu cliente. Você inventou uma moda aqui. Entendeu? E isso por si só não se sustenta. Por isso que muita coisa não sustenta. O tal do metaverso, né? Talvez eu tenha a tese que o problema do metaverso não é o metaverso. O problema do metaverso é que a gente quis usar o metaverso.
exatamente como você colocou na introdução, é uma geração que ainda vai chegar. Eu acho que a geração de crianças aí de 10 anos, tal, é essa galera que daqui 5 anos vai estar começando a consumir por meios próprios, né, com dinheiro próprio. Esta vai ser a galera do metaverso. Né? E eu explico que isso é uma questão antropológica até. Né? Por que é uma questão antropológica? Porque na sociedade, nas primeiras sociedades, você reconhecia lá quem era o líder da tribo pelo colar, pela seta, pelas tatuagens exuberantes, tal. O cara tinha alguma coisa visual, algum recurso visual para falar que ele é o chefe da tribo. Ele mandava. A gente viu mais recente aqui, por volta de 2010, o momento dos rolezinhos lá do funk, ostentação. Tá? O que é ostentação? É usar coisas, elementos, relógios, bonés, tênis coloridos, chamativos, que mostra que eu tive sucesso na vida. A rede social tá cheia de coisa assim. Carro, jato, tal. É elementar. São símbolos que eu preciso mostrar que eu consegui destaque no meu meio social, certo? E a questão do digital é o seguinte, se você pegar uma criança de 10 anos, de 12 anos, que está lá jogando o tempo todo Roblox, Minecraft, todo esse universo de games que estão aí nessa história, cara, eles estão começando a consumir ativamente créditos para comprar roupas dentro do jogo, personagens dentro do jogo, porque exatamente. o ambiente social deles é aquele. Ele não vai mais no shopping dar um rolê com o tênis novo, cara, como a gente fazia 10 anos atrás. Eles não têm uma festinha na garagem, como se tinha 20 anos atrás. Então, assim, ele quer ter a skin do Homem-Aranha pra jogar. Blá, blá, blá. Exatamente, porque a hora que ele entra com a pinga de jogar com os amiguinhos da escola, foram na escola de manhã, de tarde vão lá jogar todo mundo junto, o cara tá com a roupa sem nada, tá um amigo de Homem-Aranha, Doutor Estranho, não sei o quê, todo mundo vestido de coisa, ele fala, pai, eu queria dinheiro pra comprar uma roupa pro meu boneco. Que é a mesma coisa que a gente falava, pai, preciso de uma grana pra comprar uma roupa no shopping pra ir na festa. Então, assim, essa galera ela está sendo educada para chegar num ambiente digital, que eu não sei se é um metaverso como a gente entendeu até agora que seria, mas eles vão consumir ambientes digitais muito mais do que a gente, isso é um fato, porque é uma questão que eles estão sendo criados para isso, cara. Eles já estão dentro dessa hype. Tá normalizando. Deles, cara, entendeu? Vai chegar lá, vai chegar lá. Então, assim, então isso vai acontecer. Então a gente tem uma questão de tecnologia do varejo, brincamos, demos uma volta, fomos para tudo quanto é lado e vamos voltar no problema aqui. Mas a gente tem uma questão no varejo que, primeiro, é entender o que vai ser digital. Eu não acredito no varejo estupidamente digital. Hoje, quando a gente fala de o que é digital no varejo, a gente está falando de 15%, talvez 15% da história. A gente tem 85% do varejo brasileiro não sendo digital, cara. É muita coisa. Eu falo assim, pega uma cidade do Amazonas que não seja Manaus. A maioria não sabe me responder essa resposta. Como uma cidade do Amazonas que não seja Manaus, uma cidade do Acre que não seja Rio Branco. Ninguém quase sabe responder, a não ser pessoas da região norte ou que habitam naquela região. Mas eu falo, nessas regiões gigantes por si só, existem cidades onde tem lojinhas vendendo paçoca, pinga, chinelo. É varejo, cara. É varejo. Então, assim, falar que vai ser hipertecnológico, eu acho complexo. Eu acho que a gente vai ter muito mais esse tipo de coisa nos ambientes que já existem. Por exemplo, olha, eu já tenho um ambiente existente que é o campo digital, o e-commerce. Eu tenho uma Shein que veio braba no negócio, usando dados, usando inteligência, sofisticando o que é feito naquele canal. Eu não acho que vai ter tantas coisas novas, eu acho que vai ter usos melhores do que já existe. Hoje, com inteligência artificial, por exemplo, ela está sendo usada para acelerar estoque, para acelerar o pricing, para otimizar essas questões e as pessoas trabalharem muito melhor em coisas que já existem nesse contexto todo, entendeu? E aí você já puxou um gancho da próxima pergunta que eu ia fazer, que é sobre inteligência artificial. Bora. Você acha que a inteligência artificial, ela... Tudo pode mudar muito em pouco tempo, né? Mas a inteligência artificial, hoje principalmente, ela é mais útil como uma ferramenta para fomentar a venda, para fazer com que as pessoas comprem mais, vamos dizer assim, tá? Ou para melhorar processos, que não necessariamente estão ligados à venda, mas a gestão de estoque, né, processos indiretos que vão, lógico, que no final vai te gerar uma operação melhor, mais venda. Mas você acha que ela está mais de que lado ainda? Ela está dos dois lados, só que existe uma questão de investimento. Eu acho que essa mais voltada à gestão de estoque, como o pessoal fala, a inteligência artificial vai ajudar você a ajustar o estoque, vender e tudo mais, tal, como muita gente fala, é legal, mas não é tão disponível. Ela não é de graça, por exemplo. Certo? Então, assim, você não consegue encontrar isso de forma gratuita contra o ChatGPT. Então, você vai ter que investir em empresas que trabalham com isso. E é legal falar que a inteligência artificial já existe há muito mais tempo do que em 1950 em Guaraná com rolha.
né, na prática, em 1800 alguma coisa na teoria, né, do que seria uma inteligência artificial. Então, a gente já falava disso há muito tempo. E a inteligência artificial generativa é a novidade dessa conversa toda, tá? Porque quando o cara usava 5 anos atrás um BI, já era inteligência artificial rodando o BI, o Business Intelligence da empresa dele. Quando a pessoa entra num carro e pede uma rota no Waze ou no Google, já é inteligência artificial rodando na vida dele, tá? Só que o que existia é sempre essa inteligência artificial que eu chamo de deliberativa, que ela era focada num resultado exato, né? No meio das rotas existentes possíveis, você pedir uma rota, eu te entrego a rota mais rápida. No meio das análises estatísticas dos seus dados, eu te entrego uma informação no BI relevante sobre projeção da venda daquele produto, daquele SKU daqui 3 meses, né? Então tinha a resposta exata. A generativa é essa que tem o dom mais que não é uma arte de criatividade, mas esse tom mais artístico, daquela elaboração de textos, da elaboração de imagens, de vídeos e tudo mais. Isso vai ter uma evolução muito grande. Isso está trabalhando isso há 1 ano e meio na prática, né? Estamos no começo de uma jornada. Estamos discutindo isso como a gente discutia a internet em 1995. A gente não tem nem ideia de onde isso vai chegar ainda um dia, né? Então, assim, é um campo grande e vasto. Agora, o varejista tradicional, eu ensino isso em alguns workshops, cara, dá para fazer isso de forma simples. Por exemplo, eu posso pegar não importa o nome, tá? Porque eu acho que, assim, tem vários nomes, várias empresas. Toda semana pinta alguma empresa falando que tem uma IA melhor do que já existia. Eu acho que é muito mais um processo do que tem que ser feito. Mas eu posso pegar qualquer editor de vídeo de inteligência artificial e criar lá a imagem. Uma modelo usando uma jaqueta de couro preta, saltada numa moto, não é? Super feliz da vida na estrada, né? E botar aquilo num banner, mandar imprimir aquilo num banner, colocar aquilo na vitrine da minha loja e colocar a jaqueta do manequim na frente. Eu economizei agência de publicidade, eu economizei custo de modelo, maquiagem, fotógrafo, ou seja, foi quase de graça, sei lá, 5 mil para fazer produção de um banner desse do zero, né? Mesmo se eu fosse comprar a imagem pronta, talvez não seja a imagem que eu quisesse, ali tão personificada como eu gostaria, né? Porque neste exato momento, em abril de 2024, quando a gente está gravando essa conversa, ainda não tem uma questão de direito autoral nas imagens geradas por inteligência artificial, né? Assim como eu posso usar aquilo para, puxa, eu preciso usar Instagram, mas eu sou ruim de fazer legenda. Pô, usa a IA para fazer legenda para você. Nem que não seja a melhor legenda do mundo, mas tem métodos para você criar aquilo, quase uma formulazinha que você bota lá e ele faz pronto para você. E aí sim, existem vários aplicativos que eles estão tentando resolver essas coisas mais simples. Olha, é uma IA só para postagem, é uma IA só para isso. Muitas delas pagas, mas com as ferramentas gratuitas, como o ChatGPT, Gemini, Perplexity, que é uma que eu gosto de usar bastante, que é da Amazon, tem um investimento nela. São ferramentas que você já consegue criar texto e imagem de forma fácil. E aí você pode usar para uma infinidade de coisas. Tem um blog da empresa, eu quero falar sobre problemas, né, que a gente tem no mercado e tal. Puxa, você pode usar a ferramenta para ajudar você, não é criar por você. E essa parte é importante. Porque eu acho que IA... Fala assim, vamos supor, Fábio, que você pega a melhor boleira da tua cidade, certo? Você vai lá e pede um bolo para ela. Eu queria um bolo, vira as costas e vai embora. Só fala isso. Ela vai ter um bolo para você. Alguma coisa vai me entregar. O bolo que você imaginou são totalmente diferentes. Dificilmente vai ser a mesma coisa. O bolo que você pensou, porque você não especificou para ela. Quanto mais a gente especifica o que a gente quer, diz, cara, eu quero um bolo de fubá desse jeito, cobertura de goiaba e tal, melhor sai o produto. E um papo que ninguém faz hoje é catar aquela primeira versão e lapidar ela, que é o feedback. Eu vou lá e faço quase um PDCA nessa conversa e vou trazer olhando. Então, não é uma questão que eu resolva um problema de criar um texto em 10 segundos. Esse é um texto ruim que vai sair. Agora, se eu trabalhar aquele negócio, um texto que eu levaria 1 hora e meia para escrever, eu escrevo em 10 minutos, já é produtividade. Então, se eu fizer essa roda e vou acertando o que eu quero até chegar, eu falo. Não tenho medo de falar isso na época que nós estamos hoje. 100% do que eu faço hoje nos campos digitais, eu uso IA para me apoiar. 100%, sem exceção. Então, hoje eu vou escrever um post no LinkedIn, eu até começo às vezes com 20% do Caio e 80% da IA. Mas eu com certeza termino isso com 80% do Caio e 20% da IA. Porque eu vou lapidando aquilo até ser o que eu quero. Eu peço ajuste e vou ajustando. Então, trabalhando, a IA vai ser o melhor estagiário de qualquer pessoa. Trabalhando da maneira certa. O que é um estagiário? Você não delega uma responsabilidade para o estagiário e vira as costas. Você faz o quê? Você supervisiona ele. E você reorienta ele. Então, se a gente tiver este processo com qualquer ferramenta que há, que a gente se predispor a usar, nós vamos ter bom resultado. Só que as pessoas usam muito mal a IA, só copia e cola. Tanto que minha esposa é professora
E até professores de colégio já estão sabendo catar o aluno que usa a IA para fazer trabalho de escola, porque o cara não sabe usar de qualquer jeito. Então, assim, você pega. Né? Eu vejo várias pessoas escrevendo artigos no LinkedIn que eu falo, nítido que foi 100% a IA que escreveu para a pessoa não teve nada dela aqui. Né? É. Tipo, uma regrinha para nossa audiência aqui, uma regrinha fácil nessa história. O brasileiro tem por hábito, quando escreve artigo, o brasileiro tem por hábito, pode pegar qualquer revista, tá? Qualquer revista. A gente tem hábito de artigo de sempre fechar numa frase de impacto. A gente gosta da lacração, que seja. Mas é aquela frase que fecha. Ou pense nisso, repita nisso. A gente fecha numa frase de efeito. Quase todo mundo que escreve alguma coisa, algum artigo, escreve desse jeito. Principalmente artigo de negócio, tá? Todos os artigos escritos no ChatGPT, pela base que eles têm, europeia, americana e tal, eles fazem o contrário. Eles escrevem um artigo e o último parágrafo é um parágrafo de conclusão. E você está sempre assim, concluindo. E ele traz quase tudo que ele falou, resumindo para a pessoa, quase uma síntese daquilo que foi falado. Ninguém no Brasil escreve desse jeito, cara. Ninguém. Então, toda vez que você acha um artigo escrito desse jeito, você pode ter certeza que não vou bater, não é 100%, mas 9 de 10 vezes ali que você bateu com um artigo desse foi escrito por IA, com certeza, cara. Com certeza. Então, são maneirismos, cara, que a gente vai descobrindo e vai percebendo das pessoas que estão usando bem uma ferramenta, cara. É isso. E olhando pro... Porque assim, uma coisa é a gente falar do grande varejista, você falar do cara que trabalha numa empresa aí que fatura milhões. Né? Tem área de inovação, lab, né, cara? Tem tudo. Agora vamos pegar o cara que vende a paçoca e a pinga que você falou lá no interior do Amazonas. Como que esse pequeno varejista... Como que ele pode ter acesso? Como ele pode aprender? Porque não é também... Até ter acesso ao conhecimento não é uma coisa... não é uma coisa muito óbvia, né? Você precisa até aprender a aprender as coisas, aonde procurar, como que esse cara que é pequeno, qual o caminho que você dá de dica para que ele possa buscar esse tipo de conhecimento? É assim, eu tô exatamente transmitindo para vocês aqui hoje de uma base do Sebrae, certo? E, cara, é inegável o papel do Sebrae nesses lugares mais capilares ali, espalhados pelo Brasil. É inegável o papel deles de transformação. E é uma base unificada. Eles têm tudo quanto você quiser, em qualquer cidade mínima que tem uma unidade do Sebrae falar sobre inteligência artificial, eles vão achar um especialista que fala sobre isso. Eu mentoro empresas aí, em tudo quanto é estado, empresas pequenas, cara, entendeu? Via Sebrae. Via sistema do MIT, cara, que o Sebrae usa. Ou seja, qualquer coisa. Agora, a gente fala assim, ó, às vezes, pedir socorro é um ato de coragem, cara. Certo? Não um ato de fraqueza, é um ato de coragem. E a questão maior do empreendedor hoje é o ego dele, cara. Porque quando o cara acha que consegue fazer sozinho e vencer sozinho, nessa maioria das vezes ele quebra a cara. Né? Infelizmente, a gente está cheio de coaches ali espalhados pela internet falando exatamente o contrário. Quando todo mundo duvidar de você, eles vão rir. Hoje eles riem da sua cara, amanhã eles vão ver quanto você estava certo. Cara, funciona pro Neymar, mas um monte de cara fica na várzea, cara. Funciona para um ou dois, mas um monte de gente vai ficar para trás desse caminho, cara. Então é um caminho perigoso. Assim, busca ajuda, busca orientação. Né? A gente fala muito do conceito de lifelong learning, né, cara? Que é aprendizado de vida contínua. Eu costumo falar isso em palestras, para aprender, cara, a gente tem que estar disposto a desaprender. Eu tenho que ter consciência que, embora toda a carreira que eu tive, talvez aconteça alguma coisa no mercado em algum momento, eu tenho que reaprender tudo de novo. É o que você falou, meu filho de 12 anos dá baile em mim em tecnologia. Legal. E, cara, olha que legal. E se você... legal? E se você, ao invés de ir contra isso, você for lá e falar assim, filho, me ensina. A verdade, fala, não, isso é coisa para meu filho, não é coisa mais para mim. E eu acho que o empresário tem muito desse negócio de ficar preso ao passado, tá? Então é o que eu mais vejo hoje. Toda vez que eu faço palestra, eu ajudo a quebrar a primeira pedra do cara, o cara se tocar do que ele está fazendo com ele mesmo, para depois abrir e falar de inovação. Porque não adianta. Você fala de inovação, cara, você pegar a maioria dos varejistas, levar lá para Nova York na NRF, bota lá para ver coisa no palco bacana, traz para o Brasil, para a grande maioria, lá mais de 90% vai ser zoológico. Sabe o que é o zoológico? Você foi lá, viu a zebra, a girafa, o rinoceronte, não trouxe nada para casa, velho. Você não traz nada para casa, entendeu? Daquilo. Então não adianta, entendeu? Assim, o cara tem que falar, cara, vamos tentar alguma coisa diferente?
com risco de dar errado. Se der errado, no outro dia a gente volta a fazer o que a gente fazia antes. Mas vamos fazer um negócio diferente, entendeu? As pessoas têm medo de tentar, têm medo de testar. Por exemplo, cara, antes da pandemia, era proibido vendedor com celular na loja. Hoje, qualquer gerente de loja pede, pelo amor de Deus, pro cara usar o WhatsApp para vender. Entendeu? Ele tem que implorar, porque hoje o vendedor não quer ficar usando o WhatsApp para vender, né? Então, assim, olha o mundo como muda nas coisas, entendeu? Assim, imagina assim, alguns caras mais inteligentes, e tinha empresas que faziam isso de forma interessante, tá? Tem case no meu escrito dessa história, de 6, 7 anos atrás, assim, bem antes de pandemia. Uma empresa que, cara, o vendedor já anotava o número do WhatsApp do cliente, mandava coisa, oferta para ele, numa época que a gente não falava nem de spam nisso. É que hoje ficou todo mundo fazendo mais do mesmo, ninguém mais aguenta receber mensagem no WhatsApp. Mas, assim, são coisas que a gente tem que aprender a fazer. Então, assim, tenta um novo o tempo todo. Chefe, eu tô a fim de tentar fazer uma campanha aqui no TikTok, fazer umas dancinhas malucas. Não, isso não é pra gente não, cara. Isso é besteira. Não, faz. Se não tiver view, apaga. Se explodir. Pronto. Existe um medo, cara. O meu mantra pessoal, e eu falo isso todos os dias, e eu reflito sobre isso todos os dias. Troque todo eu acho por um eu sei, cara. Porque a gente fala acho pra tudo. Tem que saber, não é achar. Assim, cara, e eu falo isso verdadeiramente, são coisas que aconteceram, que eu uso como exemplo em palestra, mas coisas que aconteceram na minha vida. Tá com minha esposa no final de semana, ela olha uma roupa na vitrine e ela fala assim, será que vai ficar bom? Fala, experimenta. Mas não tô. Experimenta. Por quê? Claro, se ficar bom, você já sabe que é bom, a gente vai saber. Se ficar ruim, você já perdeu a vontade. Não é legal? É legal, cara. E desafiar, cara, eu falo que legal quando eu me predisponho a aprender caminhos. Às vezes eu falo assim, acho que tem que fazer isso. A pessoa fala assim, não, eu acho que eu tenho que fazer desse jeito, cara. Falo, faz. Porque eu também é um aprendizado, é um acho meu. Então eu falo assim, quem sabe eu tô errado? Eu acho que a gente tem que deixar essa prova. E é difícil aplicar isso no dia a dia, cara. É um exercício pesado. Parece simples quando a gente fala, mas se a gente pegar quantas vezes a gente deixa de fazer coisas por achar e não por fazer, por saber, é complexo. Perfeito. A gente entrevistou aqui o Richard Stade, CEO da Aramis. Sim, e aí ele estava contando, ele contou a história da digitalização da Aramis, que no começo da pandemia ele contou que reuniu todo mundo numa sala e perguntou, e aí, como é que a gente faz para vender online? Ficaram 1 hora dizendo tudo que tinha de problema que não dava para vender online. Ele falou, bom, então agora vocês vão me dizer, vocês têm 1 hora para dizer como é que vocês vão fazer, porque tem que fazer. E efetivamente fizeram. E ele falou, tiveram ótimos vendedores de loja que a gente não continuaram, porque precisava se digitalizar. Não adianta a pessoa ser ótima vendedora presencialmente e não conseguir fazer a venda digital. O perfil deles tem que ser alguém que consiga fazer as duas coisas. E me lembrei disso na sua fala, porque é exatamente essa a prática, né? Essa necessidade da gente se atualizar e mudar, porque não adianta ficar estagnado. E uma coisa, Thaís, você colocou muito bem, e assim, é um grande aprendizado isso, tá? Toda vez que numa empresa tem um processo de mudança crônica, não vou lembrar de onde eu estudo dessa história, se é de MIT, não vou lembrar de onde que é essa história. 20% vai topar logo de cara. Bora fazer diferente, é isso aí, chefe, vamos lá fazer e tal. 60% vai observar o que acontece com esses 20% e se der certo eles embarcam. Beleza? E 20% não vai topar mesmo que o projeto dê certo. E aí cabe cada empresa decidir. O problema é que a gente bota todo mundo no mesmo barco, acho que tem que carregar todo mundo junto. E é o que você falou, tem vendedor que não vai se adaptar. E a vida é natural, a seleção natural que acontece nessa história. Então a gente tem que estar apto. Não consigo contratar se eu mandar embora. A gente teve agora em Nova York, na USHG, né? Union Square Hospitality Group, ele fala, e eu pressionei, que eles falam muito sobre hospitalidade, aquele cara certo, que sabe atender bem e tudo mais. Eu falei, cara, legal. Mas e na prática? Tá difícil contratar, como é que é e tudo mais, né? Ele falou assim, cara, a gente prefere ter menos pessoas do que pessoas erradas. E isso, cara, é um propósito. Tem que batalhar esse negócio. É e difícil, bancar, né? Dar um passo para trás e falar, não, deixa eu fechar o quadro, depois adapto, tá? No dia a dia é difícil você bater isso com um propósito. Mas é uma causa interessante a ser perseguir. Eu prefiro ter pessoas certas, menos pessoas e pessoas certas que todo mundo errado. Então, isso é um desafio para a empresa hoje, principalmente que ninguém quer trabalhar no varejo, né, cara? Acabou. Verdade. Caio, para a gente rumar para o final,
porque sei que você tem aí a gravação do seu podcast ainda para fazer, mas vimos aqui na sua agenda que você vai participar como palestrante do Web Summit Rio, participando de um painel sobre criatividade. Dá para dar algum spoiler? Cara, meu papel lá é muito mais moderar o fantástico, né, Tom Collins, cara da Collins International, é um cara criativo, fantástico. E o papo nós vamos desvendar um pouco da criatividade colaborativa, né, cara? A gente entende que criatividade às vezes é colocada como um dom, né, cara? E existem processos para se criar isso, e também no processo coletivo isso é importante. Como é que eu crio um time criativo? Né? Quais são os caminhos para você ter um time criativo que cria campanhas criativas nessa história? É um grande desafio, porque tem sempre numa agência de publicidade aquele artista que pensa bem, que tem o raciocínio rápido, lógico, humor. Então a gente precisa abrir isso de forma processuais. Está aí o próprio ChatGPT e tal, que na verdade ele não cria nada, ele decodifica a criatividade. Não sei se vocês sabem como funciona ou disso, sabe como funciona? Quando você pede uma imagem, por exemplo, sua, para ser pintada como num quadro de Pablo Picasso, por exemplo, não é que o ChatGPT vai pensar e vai se inspirar no Picasso e vai fazer. Ele vai ler todas as pinturas e vai decodificar quais são as cores, quais são os traços, o que representa e faz uma pintura de Picasso ser uma pintura de Picasso e aplicar aquilo de forma mecânica, certo? Dentro de uma imagem existente. Não é uma forma criativa, tá, nessa história, é uma forma assertiva de como eu crio. Então, criatividade, entendendo as percepções, né? Você consegue encontrar ali essa história. Então, minha história é um papo rápido, são 20 minutos. O Web Summit tem essa história de ser tudo a jato nessa conversa, mas é uma conversa bacana. Tá com um cara que, cara, eu acompanhei ele no Rio ano passado, acompanhei ele em Lisboa também, que eu tive no palco, quase moderei ele em Lisboa e caiu para moderar. Como mídia, o meu papel sempre é moderar, né, no Web Summit. Então, eu pouco falo, eu uso mais o tempo de fala para ajudar para alguém. Eu gosto desse papel de mediar, tá? É uma das coisas que eu sou apaixonado a fazer, é mediar painéis. Inclusive, vou estar na APAS também, vai ser bem legal. Ah, que legal. Legal. Muito bom, Thaís. Mais alguma ótimo, coisa? acho que foi muito rico. Passamos aqui por tudo que a gente queria passar com o Caio. Muito bom. Que legal. Obrigada, viu, legal. Caio? Bom, papo gostoso. Conversa assim é prosa para mais de 2 horas aqui. Espero que a audiência com certeza. Mas eu gosto daquele desafio, né, Fábio? A audiência que gosta tem que ajudar a comentar, né, cara? Então comenta aqui, tal. Então ajuda aqui a propagar esse conteúdo aqui pelas redes sociais, galera. Isso aí. Caio, muito obrigado, valeu. Acho que logo a gente pode ter outras conversas aí, porque nesse campo de inovação, de criatividade, de tecnologia e de varejo, todo dia é um dia novo, né? Então acho que logo a gente vai ter muita coisa para bater papo, mas valeu mesmo pela sua participação. E obrigado por quem nos ouviu. A gente se vê na próxima. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube, para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!